E aí, pessoal, vamos estudar lógica? Sexta videoaula, quinta semana, ó, o galo tá cantando, viu? Cedinho. Olha só, na aula passada, né, e na anterior, a gente apresentou os principais elementos que compõem a linguagem da lógica verofuncional, o aspecto linguístico, e a gente aprendeu a simbolizar sentenças em português, pegar a sentença em português e simbolizar ela na nossa linguagem, na lógica verofuncional. Ou seja, a gente aprendeu a construir sentenças da lógica verofuncional a partir das sentenças do português. Nessa aula, a gente vai apresentar as regras sintáticas que definem a gramática da lógica verofuncional e a gente vai aprender a usar essas regras para reconhecer se uma expressão qualquer é ou não uma sentença gramaticalmente correta da nossa linguagem. Além disso, né, a gente vai apresentar algumas importantes convenções linguísticas e de notação. A gente vai falar sobre uso e menção, linguagem e metalinguagem, metavariável, operador, conectivo principal. Ou seja, a gente está continuando nessa aula a aprofundar o nosso estudo de logiquês, a linguagem da lógica. É preciso que a gente faça isso, é preciso que a gente tenha um domínio básico da linguagem, dos elementos da linguagem, de como nos expressarmos nela e de como simbolizar do português para ela, para depois disso a gente entrar de fato no assunto que nos motiva, né? Na avaliação dos argumentos, usar a lógica para classificar os argumentos, se eles são bons ou maus. A gente, depois disso, depois desse estudo inicial do logiquês, a gente vai voltar para aqueles conceitos que a gente apresentou informalmente, de validade, de consequência, de verdade necessária, enfim, de compatibilidade, e vai retomar eles agora, já com a nossa linguagem formalizada e os recursos que a gente está aprendendo, certo? Bom, então é isso, ó, a gente vai estudar expressões, está aqui, ó, expressões e sentenças, conectivo principal e escopo, convenções sobre uso e menção, linguagem objeto, metalinguagem, metavariáveis. Vamos lá. Então a gente viu na aula anterior que a lógica verofuncional, a linguagem dela, né, tem três tipos básicos de expressões, que são as letras sentenciais, que a gente viu que são letras latinas, maiúsculas, eventualmente com subíndice. Então, por exemplo, A, B7, D, C21, J3, enfim, todas essas são letras sentenciais. A gente viu também que a lógica verofuncional tem os operadores lógicos, os conectivos, que são a negação, a conjunção, a disjunção, o condicional e o bicondicional. E além desses símbolos principais, né, desses elementos principais, a gente viu também um elemento secundário, mas bastante importante, que são os parênteses, o abre parênteses e o fecha parênteses, que a gente usa para marcar o escopo, o âmbito da negação e dos diversos e dos outros operadores. Então, olha só, com esses símbolos, a gente pode fazer uma definição auxiliar aqui. Vamos definir o que é uma expressão. Uma expressão nada mais é que uma sequência qualquer desses símbolos. Qualquer sequência de símbolos da lógica verofuncional. Uma expressão. Eu pego esses símbolos aqui, coloco um na frente do outro, faço uma string, né? E tenho uma expressão. Então, por exemplo, olha essa aqui em cima. Ó. Isso aqui é uma expressão. O
que tem símbolos, signos da língua portuguesa, tem palavras da língua portuguesa. D é respaldo quando medalha C. Isso é uma sentença do português? Está dizendo alguma coisa? Não, tem várias palavras, uma na frente da outra, mas a gente não sabe o que isso está dizendo. De é respaldo quando medalha C. Se alguém souber, manda uma mensagem e me avisa o que isso significa. Essa expressão, ou seja, esse conjunto dos símbolos do português, não é uma sentença. Não é uma sentença do português. E essa de baixo aqui também, conjunção, abre parênteses, A, negação de junção, abre parênteses, B. Pelas coisas que a gente viu na aula anterior, isso aqui também não é uma sentença da lógica verbo-funcional. Eu não estou afirmando uma disjunção, uma conjunção, não estou negando uma letra sentencial, é uma sequência de símbolos desorganizado. Isso aqui também não é uma sentença. Da mesma forma que a de cima não é uma sentença do português, a de baixo não é. Peraí, vamos corrigir isso. Não é uma sentença da lógica verbo-funcional. Então, a nossa pergunta aqui é simples. Quando uma expressão de símbolos da lógica verbo-funcional constitui-se em uma sentença. Olha, em português a gente passou anos e anos estudando gramática, regras gramaticais para juntar as palavras de modo a formar as sentenças corretas do português. Na lógica verbo-funcional, no logiquês, a gente não vai passar anos e anos. Foi na aula passada e nessa. Só, pronto, a linguagem é muito mais simples que a língua portuguesa. Também dá para dizer muito menos. Mas, enfim, a nossa pergunta agora é: quando uma expressão é ou não uma sentença da gramática? A gente viu na aula anterior, ainda sem formular direitinho as regras, os passos de simbolização. Quando a gente usa a negação, a conjunção, a disjunção, e a gente foi mostrando como fazer. É aquilo lá. A gente só vai fazer o seguinte aqui, a gente vai apresentar as 7 regras de toda a gramática da lógica verbo-funcional. As gramáticas do português costumam ser aqueles livrões de 700 páginas super difíceis, cheios de regra, de exceção. A gramática da lógica verbo-funcional está aqui, cabe nessa lousa. 7 regras. A primeira regra da gramática da lógica verbo-funcional é essa aqui, Regra 1. Toda letra sentencial é uma sentença. Então, se a gente voltar aqui, essa expressão aqui não é uma sentença da lógica verbo-funcional, mas uma letra sentencial sozinha toda letra sentencial é uma sentença. A gente chama sentenças desse tipo, que são apenas letras sentenciais, de sentenças atômicas. Eu já vou explicar por que esse nome engraçado aqui. Sentenças atômicas ou sentença atômica. Essa é a regra 1. Letra sentencial é sentença. A regra 2, se A é uma sentença, o que é A? Qualquer coisa, uma expressão. Se eu sei que essa expressão é uma sentença, então colocar um não na frente de A gera uma sentença. Essa é uma regra construtiva, ela explica como construir uma sentença mais completa a partir de uma mais simples. Dado A, alguém diz para você que A é uma sentença, você nem está vendo. Se A é uma sentença mesmo, colocar a negação na frente de A, à esquerda de A, gera uma sentença. É isso que a regra 2 está dizendo, a segunda regra da gramática da lógica verbo-funcional. A terceira aqui. A terceira diz o seguinte: se A e B são sentenças, quem são A e B? Qualquer sentença. Então, dadas duas expressões, se alguém diz para você, olha, isso aqui é uma sentença, isso aqui também é. Você não precisa nem estar vendo elas. Mas se você confiar, se elas forem mesmo sentenças, o que a regra 3 está dizendo? A regra 3 está dizendo que colocar uma na frente da outra, uma à esquerda da outra, separando as duas com um símbolo de conjunção
e fechando tudo com um abre parênteses e um fecha parênteses, a gente obtém uma sentença. Então, se A e B são sentenças, a conjunção B, isso entre parênteses, é uma sentença, uma regra construtiva. Dada duas sentenças mais simples, a regra 3 ensina a construir uma mais complexa com essa, através do símbolo da conjunção. E as outras regras são parecidas, são imitações dessa, só que agora com os outros operadores. A regra 4 diz, se A e B são sentenças, colocar uma disjunção entre A e B e fechar isso com abre e fecha parênteses, gera uma sentença, uma disjunção. A regra 5 diz a mesma coisa, só que com o condicional. Se A e B são sentenças, então A condicional B, tudo isso entre parênteses, é uma sentença. Regra 6. Se A e B são sentenças, então A bicondicional B, tudo isso entre parênteses, também é uma sentença. E a regra 7 é uma regra engraçada. Ela diz, olha, nada além do estabelecido por essas cláusulas é uma sentença. Ela está proibindo você de criar sentenças que não sejam obtidas a partir dessas 6 regras aqui. A regra 7 fecha a definição, fecha a nossa gramática. Isso aqui é um tipo de definição. Eu estou definindo o que é sentença. Esse tipo de definição, que corresponde a toda a gramática da lógica verofuncional, é chamada de definição indutiva. Os matemáticos costumam chamar isso de definição indutiva. Definição indutiva. O que é uma definição indutiva? Isso aqui é uma definição indutiva. Uma definição indutiva tem uma cláusula básica, ela tem uma cláusula inicial que diz, olha, isso aqui satisfaz a definição, e depois ela tem várias cláusulas que ensinam a construir outras coisas que satisfazem a definição a partir dessa básica. Tá? A nossa cláusula básica é as letras sentencial, toda letra sentencial é uma sentença, e depois, a partir das letras sentenciais, a gente constrói as outras sentenças com essas outras cláusulas, usando a negação, usando a conjunção, a disjunção, o condicional, o bicondicional e os parênteses como símbolos auxiliares. Pronto, acabou. Toda a gramática da lógica verofuncional está aqui. O que a gente vai fazer com isso agora? Bom, a gente vai testar isso, exercitar isso um pouquinho. O que a gente vai fazer? A gente vai usar essas regras gramaticais, essas 7 regras gramaticais, para nos ajudar a reconhecer se uma determinada expressão é ou não uma sentença. Isso que a gente faz no português. De repente alguém escreve uma sentença muito complicada, a gente não sabe se ela está gramaticalmente correta ou não. A gente vai lá e consulta as regras gramaticais para ver se ela está correta. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, vamos fazer alguns exemplos, alguns testes. Por exemplo, será que essa sentença aqui, não, 3 nãos, um na frente do outro, e depois a letra D, é uma sentença da lógica verofuncional? A gente já viu, intuitivamente, a gente acha que é. Mas vamos aplicar formalmente as regras. Como é que a gente faz isso? Olha, eu deixei aqui embaixo da janelinha onde eu estou aparecendo, uma cola para vocês. Então, as nossas 7 regras gramaticais da gramática da lógica verofuncional estão aqui, a gente pode colar o tempo todo. Olha só, o que a regra 2 está dizendo para a gente? A regra 2 está dizendo para a gente que se algo é uma sentença, então colocar um não na frente desse algo é uma sentença. Ou seja, eu não sei se 3 nãos e um D é uma sentença. Mas o que eu sei, o que a regra 2 está me dizendo? Se 2 nãos e um D for uma sentença, então isso aqui, colocar um não na frente, é uma sentença também. Então vamos marcar isso. Ó, eu vou escrever isso aqui assim, dessa maneira. Ó. Não D. Eu vou dizer, pela regra 2, não D é sentença se não D
também for. Tá aí, ó. Se isso aqui, a regra 2 diz colocar um não na frente de uma sentença gera uma sentença. Então, se 2 nãos e um D for uma sentença, pela regra 2, 3 nãos e um D é uma sentença. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa... Eu já sei que 3 nãos e um D é uma sentença? Não. Eu só adiei o problema. Eu não sei se 3 nãos e um D é uma sentença. Eu adiei o problema. De que jeito? Eu disse, olha, 3 nãos e um D vai ser uma sentença se 2 nãos e um D for. Então, eu preciso testar isso. Vamos lá. Vou colocar aqui. Não D. Bom, o que eu faço? A mesma coisa. Olha, usando a mesma regra, a regra 2, o que eu sei? Eu sei que 2 nãos e um D é sentença se um não e um D for a mesma coisa. Olha, eu sei se isso aqui é uma sentença? Tá, eu sei, mas vamos fingir que a gente não sabe. 2 nãos e um D é uma sentença se, pela regra 2, se isso aqui for uma sentença, um não e um D é uma sentença, colocar um não na frente me dá uma sentença, certo? Então, eu adiei o problema mais um pouquinho, olha. Eu sei se 3 nãos e um D é uma sentença? Não, eu não sei, mas eu sei que se 2 nãos e um D for, 3 nãos e um D é. A regra 2 me diz isso. Eu sei se 2 nãos e um D é uma sentença? Não, eu não sei, mas o que eu sei é que se um não e um D for, 2 nãos e um D é, e portanto 3 nãos e um D é também. Então, o que eu preciso fazer agora é testar se não D é uma sentença. Aí ficou fácil, né? Ó. Não D é uma sentença, de novo, a regra 2. Pela regra 2, se não D é sentença, se D for. Bom, tá aqui, ó. Não D é sentença se D for. Bom, D, o que é D? D é uma letra sentencial. O que a regra 1 aqui embaixo está dizendo? A regra 1 está dizendo que todas as letras sentenciais são sentenças. Ah, pronto, resolvido. Ó. Então, eu escrevo aqui, ó, em amarelo. D, pela regra 1, é uma sentença. Bom, se D é sentença, o que a gente fez aqui? A gente foi de trás para frente. Olha, a regra 1 garante que D é sentença. A regra 2 garante, então, que não D é sentença. A regra 3 garante, então, que não D é sentença. Não D é sentença. Eu posso colocar quantos nãos eu quiser na frente à esquerda de D, que o resultado vai ser uma sentença. Ok? Então, a gente aplica as regras de trás para frente, vai adiando o problema até tentar chegar nas letras sentenciais e ver se aquilo é sentença ou não. Em geral, a gente consegue, com um pouquinho de prática, a gente consegue perceber isso sem precisar fazer esse procedimento todo, mas é bom saber, é bom usar isso, tá bom? Então, não D é sentença da lógica vero funcional. Ok? Vamos fazer mais um exemplo. Ó. E essa sentença aqui, essa expressão aqui? Não, D não. Isso aqui é esquisita, né? A gente não viu nada parecido com isso na aula passada. Isso não parece uma sentença pela pouca intuição que a gente já tem. De fato, não é mesmo. Mas como é que a gente comprova isso? Usa as nossas regras, as regras que estão aqui embaixo, para verificar do mesmo jeito. A gente vai trabalhar de trás para frente. Olha, não, D tem muito símbolo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para... vou adiar o problema. Eu não sei se não D não é uma sentença. Mas, se não D não for uma sentença, a regra 2 diz que colocar um não na frente eu obtenho uma sentença. Então, eu faço a mesma coisa que eu estava fazendo anteriormente. Ó. Então, eu digo aqui assim, não, D não. Pela regra 2, não, D não é sentença se não D não for uma sentença. Pronto, agora eu preciso saber se
Não de não é uma sentença. Mesma coisa. Ó. Vou mais rápido agora. Não. Opa. Não de não é uma sentença quando? Não sei, ó, começa com não. Então, se isso aqui, se de não for uma sentença, não de não vai ser uma sentença também. A regra 2 aqui embaixo está dizendo isso. Então, ó, pela regra 2, não de não é sentença se de não for. Pronto, adiei o problema mais um pouquinho. Agora eu preciso olhar para de não. Olha só, de não. Tem alguma das 7 regras aqui fala tem essa forma? Olha, a regra 1 fala que letra sentencial é sentença. A regra 2 diz que colocar um não na frente de uma letra à esquerda de uma letra sentencial dá sentença. Todas as outras usam os outros operadores. Com parênteses. Não tem parênteses, não tem os outros operadores. Essa expressão aqui não se encaixa em nenhuma das regras ali embaixo. E a regra 7 diz, olha, não tem mais de onde tirar. Todas as regras para sentenças são essas. Então, pronto, eu não consigo aplicar nenhuma regra para adiar o problema aqui. Isso significa que essa expressão não é uma sentença. Essa expressão não é uma sentença. Ela não, de seguido de não se enquadra em nenhuma cláusula. Nenhuma das 7 cláusulas aqui da nossa definição. Então, da nossa gramática. Então, ela não é sentença. Ou seja, não tem regra gramatical que explica, que admite essa expressão aqui. Por isso que ela não é uma sentença. Então, só para escrever aqui, ó, vamos pôr aqui em vermelhinho. Não é sentença da lógica verbo-funcional. Ok? Mas vamos fazer mais, né? A gente só usou a negação aqui. Tudo bem, isso aqui pode ser um pouco chato, muita letra e tal. A gente nem vai usar isso tanto, mas é importante vocês saberem reconhecer isso, porque isso pode mudar o nosso entendimento sobre um argumento, sobre se ele é válido ou não, sobre se uma expressão pode ser escrita ou não. É importante saber. Vamos olha essa monstruosa aqui, né? Não, abre parênteses, P, conjunção, não, abre parênteses, não, que, disjunção, R, fecha 2 parênteses. Caramba, esse monstrengo aqui é ou não uma sentença da lógica verbo-funcional? Eu vou fazer de um modo mais abreviado, devagar, para vocês verem como faz. Mas é a mesma coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar para as regras aqui embaixo e tentar aplicá-las. Olha para essa sentença aqui. Qual é a regra que se enquadra nela? Eu sei se esse monstrengo é uma sentença? Não, eu não sei. Mas o que eu sei, de novo, de acordo com a regra 2? Que se esse monstrengo aqui for uma sentença, colocar um não na frente dele dá uma sentença. Então, eu vou anotar isso aqui abreviadamente assim. Ó. Eu vou pôr um traço aqui e vou dizer, de acordo com a regra 2, e vou escrever, olha, se essa de cima vai ser sentença, se a de baixo, deixa eu pôr aqui ó, em amarelo, se a de baixo, P, conjunção, não, estou só copiando, não, que, ou R, fecha, fecha. O que eu fiz? Eu copiei aqui embaixo a expressão de cima, tirando a negação. Por quê? Porque a regra 2 diz para mim, essa de cima vai ser uma sentença se essa de baixo for, tá? Essa é a ideia. Bom, e agora? Essa de baixo, como é que eu olho para ela? Bom, olha só o que está acontecendo aqui. Eu tenho um abre parênteses, aí eu tenho um P, aí eu tenho uma conjunção, e depois eu tenho uma outra sentença aqui e um fecha parênteses. Bom, qual é a regra que fala da conjunção? É a regra 3. É a regra 3. A regra 3 diz pra gente o seguinte, isso tudo aqui vai ser uma sentença se isso aqui for
e isso aqui for. Porque o que sobrou? Sobrou o abre parênteses, a conjunção, o fecha parênteses. Aí eu tenho aqui uma coisa, tenho aqui outra. Aqui é P e aqui é essa sentença aqui. Então, é a regra 3 que eu vou, que eu uso, que se enquadra, que essa forma aqui se enquadra. Então, eu vou usar a regra 3 aqui. Ó. Então, tá aqui. Esse monstrengo aí, essa expressão, ela é uma sentença de acordo com a regra 3 se tanto P quanto não que abre parênteses, não que disjunção R, fecha parênteses. Opa, faltou um não aqui. Ó. Não, ó, esse não aqui que estava faltando. É o que está depois da conjunção. É tudo isso. Então, tudo isso eu copio para cá. Tá? Aí, eu preciso isso. Ó, tá certo? Então, a regra 3 diz, olha, eu tiro fora esses parênteses mais externos e olho para isso aqui. Se isso aqui for uma sentença e isso aqui for uma sentença, então isso aqui é também. Bom, P é uma letra sentencial. P a gente sabe que é uma sentença pela regra 1. De acordo com a regra 1, ok, é uma sentença. E essa aqui? Não abre parênteses, não que ou R. De novo, a regra 2, olha. Eu não sei se isso aqui é uma sentença, eu não sei se tudo isso é uma sentença ou não, mas a regra 2 me diz o seguinte: se isso aqui for, colocar esse não na frente, garante que isso é uma sentença. Então, de acordo com a regra 2, isso aqui é uma sentença quando não que disjunção R é uma sentença. E agora, hein? Ó, essa aqui. Ó, se a gente olhar para a regra 4 diz o seguinte, a regra 4 diz, tá ali, ó, A disjunção B é uma sentença se A for sentença e B é uma sentença. Olha, isso aqui está no lugar do A, o não que, e o R está no lugar do B. Então, de acordo com a regra 4, isso aí é uma sentença quando não que é uma sentença e R é uma sentença. Olha, pela regra 1, peraí, deixa eu colocar isso mais em cima. Isso, não que. E aí, pela regra 1, R é uma letra sentencial. De acordo com a regra 1, toda letra sentencial é uma sentença. Ok, sem problemas aqui. Pronto, não que, agora ficou fácil. Ó. Não que vai ser uma sentença, de acordo com a regra 2, se que for uma sentença. Que é uma letra sentencial, de acordo com a regra 1, ela é uma sentença. Ok, ó que bonito. Tá vendo essa lousa cheia de letra e número? Se tiver precisando de aumentar a mesada, fazer alguma coisa assim, mostra. Olha, o que a gente fez? A gente pegou uma sentença muito grande, complicada, que a gente não sabia se ela era ou não uma sentença da lógica verofuncional, e a gente foi analisando ela passo a passo, de trás para frente, do maior para o menor, para ver se as regras gramaticais que estão aqui embaixo autorizam, se ela está de acordo com as regras gramaticais. Ela está. Por que ela está? Olha, essa sentença aqui, essa expressão é uma sentença de acordo com a regra 2, se essa aqui for. A regra 2 diz, tira o não da frente. Essa aqui é uma sentença de acordo com a regra 3, se tanto o que está antes da conjunção quanto o que está depois da conjunção for. O que está antes é P, é sentença, o que está depois é tudo isso. Essa aqui é uma sentença de acordo com a regra 2, quando, tirando a negação, o que sobra é uma sentença. Essa aqui é uma sentença de acordo com a regra 4, se tanto o que está antes da disjunção do ou, quanto o que está depois da disjunção, for sentenças. Bom, o que está depois é uma letra, o que está antes é a negação de uma letra, portanto, em todos os finais aqui eu cheguei em letras sentenciais e concluo que essa expressão sim, é uma sentença, sentença
da lógica verofuncional. Ok? Mais um, vai, o último. Ó, o que eu fiz aqui? Eu peguei a sentença anterior, a expressão que a gente acabou de olhar, que era essa aqui, e apaguei um parênteses. Vamos apagar só esse último fecha parênteses aqui. Pronto. A gente sabe que isso aqui provavelmente vai dar problema. Se é tudo certinho, se toda vez que eu abro ou fecho, aqui tem dois abre parênteses e só um fecha. Isso aqui provavelmente não vai ser uma sentença da lógica verofuncional. É como se eu estivesse cometendo um erro, tirando o S do plural, em vez de falar nós vamos, ou eles vão, eu estou dizendo eles vai. Tá? É mais ou menos esse o tipo de erro que eu estou cometendo aqui. Mas vamos fazer passo a passo. Olha, eu não quero contar todos os parênteses, não sei, o que eu vou fazer? Eu vou olhar, isso aqui é uma sentença? Tudo isso que está escrito é uma sentença, ó, começa com uma negação. Então, regra 2. Se colocar um não na frente de algo que é uma sentença, dá uma sentença. Então, tudo isso vai ser uma sentença, se isso for. Então, pela regra 2, isso aqui é uma sentença quando, ó, basta eu apagar o não dali. Então, eu ponho P, conjunção, não, abre parênteses, não, que, disjunção, R, fecha parênteses. Pronto, isso aqui é uma sentença, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho um abre parênteses, uma coisa e uma conjunção. Então, isso aqui é uma sentença se isso for uma sentença e isso for uma sentença. Então, como é que eu faço aqui? Ó, essa expressão é uma sentença quando P for uma sentença e não, abre parênteses, não, que, disjunção, R. E, ó, e aqui muito cuidado, ó, vou voltar na página anterior. Eu não posso copiar esse fecha parênteses aqui, porque eu tiro, todas as vezes que eu aplico a regra 3, eu não escrevi aqui, eu aplico a regra 3, olha, a regra 3 diz que A e B é uma sentença quando A é sentença e B é sentença. E apaga esses parênteses aqui. Então, eu tenho que apagar tanto esse aqui quanto esse aqui. O que sobra aqui embaixo é o P e o que sobra aqui é o Q. É isso aqui sem esse último parênteses, porque esse aqui eu apaguei, certo? Bom, P é uma letra sentencial, pela regra 1, a gente sabe que ele é uma sentença. Ok, e isso aqui, ó, não, que, disjunção R. Bom, de novo, aqui é a regra 2. Ó, eu não sei, eu já sei que não vai ser, né? Mas, enfim, qual regra que eu preciso aplicar aqui? É a 2. A regra 2 vai me dizer, isso aí é uma sentença quando isso aqui for, ó, colocar um não na frente de uma sentença dá uma sentença. Então, isso aqui tudo vai ser uma sentença se o que está depois do não for uma sentença. Então, eu ponho aqui, ó, abre parênteses, não, que, disjunção, R. E agora, isso aqui é uma sentença ou não? Existe alguma regra aqui embaixo que se aplica a essa expressão? A essa expressão aqui? Não tem nenhuma regra, porque a regra da disjunção exige que tenha um fecha parênteses aqui. Eu tenho que ter uma coisa, um B aqui, um A aqui, uma disjunção, um abre parênteses aqui, um fecha parênteses aqui. Eu não tenho fecha parênteses, não tem nenhuma regra aqui embaixo no qual essa expressão, que fala sobre essa expressão, no qual ela se enquadra. Então, eu já posso concluir aqui, ó, que essa expressão, ela não cabe em nenhuma cláusula da nossa gramática, nenhuma regra. Portanto,
não é sentença da lógica verbo-funcional. Pronto, ó, fiz muitos exemplos, eu fiz porque eles são um pouco confusos, depois vocês revejam, vejam com calma, tem muito mais no livro. E aos poucos vocês vão pegando o jeito disso, não precisa ficar fazendo essas contas, isso é só agora que a gente está aprendendo a linguagem, não conhece ainda muito bem, mas rapidinho vocês batem o olho e percebem. Olha, eu falei meio rápido, na verdade eu não falei para vocês algo muito importante. Como é que a gente olha para uma sentença, ó, que eu tenho várias, como é que a gente olha para uma sentença e sabe qual é a cláusula, qual é a regra que se aplica? Essa aqui tem conjunção, tem disjunção, essa aqui tem disjunção, tem condicional, essa aqui tem conjunção, tem disjunção. Como é que eu sei que quando eu olho para essa sentença aqui, a regra dela é a 3 e não a 4? Que eu tenho que olhar para a conjunção e não para a disjunção. Por que é a conjunção mais importante aqui, principal, e não a disjunção? Justamente o nome que a gente dá para isso é conectivo principal. O que é o conectivo principal? É mais ou menos como na matemática, é a última conta. Na verdade, a última conta que eu faço, aquela que está mais fora dos parênteses. Se a gente escrever algo assim, sei lá, abre parênteses, 3 mais 7, fecha parênteses, vezes 12 menos 18. Olha, quando a gente escreve isso aqui na matemática, esse parênteses está dizendo o seguinte, olha, eu tenho que fazer essa soma antes de fazer essa multiplicação e eu tenho que fazer essa subtração antes de fazer essa multiplicação. Aqui na lógica é a mesma coisa, a gente usa os parênteses, quem está mais dentro dos parênteses a gente faz antes, ou seja, o último operador, aquele que dita qual é a regra que compõe as partes, usada para compor as outras partes, é aquele que está mais fora dos parênteses. Então, se eu olhar para essa daqui, ó, não tem parênteses nenhum, a negação é fácil, é a negação mais esquerda, né? É só olhar para a regra 1. Isso aqui se isso aqui for. Então, quando a gente fala da negação, é a primeira. Agora, quando a gente tem a conjunção, a disjunção, o condicional, a gente precisa dar uma olhada nos parênteses. Esse aqui está dentro de 2 parênteses. Esse aqui está dentro de um só. Então, esse aqui é o conectivo principal. Eu preciso olhar para a regra da conjunção. Ó, nessa aqui, mesma coisa. Ó, o que eu fiz? Eu coloquei um não na frente. Então, o conectivo principal agora não é mais esse. É a negação, porque isso aqui é uma negação de tudo isso. Tá? Então, certo? E se eu olhar para essa de baixo aqui, ó, esse aqui está dentro, a disjunção está dentro de 2 parênteses e o condicional está dentro de um parêntese só. Então, esse aqui é o operador principal. Essas duas negações são só do G, essa negação aqui é só do E. Então, o conectivo ou operador principal é aquele que diz qual é a regra que está sendo utilizada. Essa sentença, ela é uma conjunção, ela é uma conjunção de P com tudo isso aqui. Essa sentença aqui, ela é uma negação de tudo isso. O conectivo principal é o nome da sentença. Essa é uma conjunção, essa é uma negação e essa daqui é um condicional. Se vocês olharem, a gente bate o olho e consegue ver o que está mais fora dos parênteses, o que está mais dentro, e quando tem negação, é a negação. Mas se vocês olharem no livro, lá na página 65, tem um procedimento passo a passo. Se você olhar para uma sentença muito grande e tiver dúvida sobre quem é o principal ou não, dá uma olhada lá na página 65, segue os passos direitinho do procedimento que vocês não vão ter dúvida, não vão errar quem é o conectivo principal. Então, o conectivo principal, só para a gente escrever aqui, é o último introduzido. O último introduzido na construção da sentença.
é aquele que dá o nome da sentença, a regra de construção. Também a gente diz que ele é o conectivo envolvido por menos parênteses. E é importante que a gente saiba quem é o conectivo principal para saber avaliar se uma expressão é ou não uma sentença gramaticalmente correta. E também quando a gente estiver estudando semântica, tabelas de verdade, vai ser fundamental saber quem é o conectivo principal. Ok? Então vamos seguir. Opa, calma lá. Calma, vamos parar um pouco, congela tudo. Eu esqueci de falar uma coisa importante para vocês que pode confundir vocês na hora de fazer exercícios, de estudar o livro ou outros livros de lógica sem essa informação. Às vezes, nós não colocamos os parênteses mais externos de uma sentença. Olha, por exemplo, de acordo com a nossa gramática, né? A primeira sentença ali, A conjunção B, tem que ter um parênteses à esquerda do A, um abre parênteses à esquerda do A e um fecha parênteses à direita do B. Mas às vezes vocês vão ver isso nos livros sem os parênteses mais externos, como está ali do lado direito, A conjunção B. A gente faz isso porque esses parênteses mais externos de todos, eles acabam sobrando, né? Uma fórmula sem eles não fica ambígua. Os parênteses são importantes quando a gente vai construindo sentença em cima de sentença, para a gente saber direitinho o âmbito, o escopo dos operadores. Então, os parênteses mais externos podem aparecer ou não. O segundo exemplo lá, a gente tem uma sentença grande, né, com 2 abre parênteses, aí a negação de um E, um disjunção, F, um fecha parênteses, condicional, 2 nãos, um G, um fecha parênteses. A gente pode retirar esses parênteses mais externos e aí a fórmula fica do lado direito. Olhando a fórmula do lado direito, a gente sabe que o condicional é o conectivo principal, porque ele não está dentro de nenhum parênteses. De acordo com a nossa regra, ele teria que estar dentro do menor número possível de parênteses. É o que acontece no lado esquerdo, ele está dentro apenas de um abre e um fecha parênteses. Tá? Bom, então a ideia é essa, a gente pode apagar os parênteses mais externos das fórmulas, apesar disso ser um erro gramatical. É uma convenção usual, os lógicos costumam fazer isso. E por fim, às vezes, ali na terceira linha da tabela, às vezes uma sentença muito grande tem muitos abre e fecha parênteses. Então a gente usa aqui na lógica, como na matemática, chaves e colchetes para nos ajudar. Chaves é aquele parênteses com um biquinho no meio, colchetes é o parênteses reto, as chaves costumam ser os mais externos, colchetes intermediários e o parênteses comum mais para dentro. Então vocês podem encontrar no nosso livro, em outros livros, sentenças que usam chaves e colchetes para organizar um pouquinho mais a leitura. Ok? Pronto. Agora sim a gente pode continuar. Olha só, mais algumas convenções importantes para a gente. Essas aqui são, talvez, em outras áreas da filosofia, em outras disciplinas de filosofia analítica, vocês já tenham visto a convenção que indica se a gente está usando ou mencionando, ou apenas mencionando uma expressão. Olha só, uso e menção. Essa sentença aqui de cima está dizendo Fátima Bezerra é a terceira mulher a governar o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é um estado que já teve várias governadoras. Fátima Bezerra é a terceira. Mas olha a sentença de baixo aqui. A sentença de baixo está dizendo a expressão Fátima Bezerra é composta por 2 letras maiúsculas e 11 letras minúsculas. Bom, tá claro que na sentença de cima, nessa daqui, a gente está falando de Fátima Bezerra. A expressão, o nome Fátima Bezerra, está se referindo à governadora. Mas na de baixo, a gente não está falando da Fátima Bezerra governadora. A gente está falando do nome dela. A gente não está usando o nome Fátima Bezerra para se referir à governadora. A gente está mencionando o nome Fátima Bezerra. A gente está falando do nome dela.
Então, aqui em cima, o que está acontecendo? Está acontecendo um uso do nome. Isso aqui é um uso. E aqui embaixo, a gente está só mencionando. Isso é uma menção. Menção. Então, quando a gente tem uso e quando a gente tem menção? Olha, quando falamos da governadora, usamos o nome dela. Aqui eu estou falando da Fátima Bezerra, ela foi a terceira governadora. Aqui embaixo não. Quando? Não estou falando nada da Fátima Bezerra, eu estou falando do nome dela. Quando não falamos da governadora, mencionamos o nome dela. Certo? Como é que a gente faz para marcar a diferença entre uso e menção? Olha, quando a gente usa, a gente não faz nada. Fátima Bezerra é a terceira mulher a governar o Rio Grande do Norte. Mas, quando a gente menciona, a gente marca isso de alguma maneira. Olha, em geral, nos textos comuns, basta a gente dizer a expressão, o nome, mas nos livros de filosofia e de lógica, existe um padrão, uma convenção para marcar quando uma expressão está sendo mencionada e não usada. É colocar ela entre aspas simples. Eu poderia nem ter escrito a expressão aqui. Bastaria eu colocar Fátima Bezerra entre aspas simples e dito Fátima Bezerra é composta por 2 letras maiúsculas e 11 minúsculas, que eu não estaria falando uma loucura. Tá? Então, a gente usa aspas simples para marcar que uma expressão está sendo mencionada. Tá? Aspas simples. Ela marca a diferença, marca a menção. Não estou usando, estou apenas mencionando, estou falando da coisa, estou falando da palavra que se refere à coisa. Olha, isso é muito importante porque aqui, lógica, como eu falei para vocês, é uma linguagem. A gente está aprendendo uma linguagem. Então, a gente está usando a linguagem para falar da linguagem. Em alguns momentos, isso pode ficar confuso. A gente precisa marcar essa diferença, tá? Nesse ponto, a gente chega numa outra definição importante, que a gente vai falar rapidamente, só mencionar, mas que é bacana vocês saberem, que é a distinção entre linguagem-objeto e metalinguagem. A lógica verofuncional é uma linguagem, e a gente vai falar aqui dessa linguagem, a gente está aprendendo lógica em português, tá? Bom, então, a ideia, a gente está usando português, uma linguagem, para falar sobre lógica verofuncional, uma linguagem. A gente está usando uma linguagem para falar e aprender uma linguagem. Então, vamos fazer uma distinção aqui. Quando falamos sobre uma linguagem, a gente chama de linguagem-objeto o objeto da nossa fala, ou seja, linguagem-objeto é a linguagem sobre a qual estamos falando. Sobre a qual estamos falando. E metalinguagem é a linguagem que usamos para falar sobre a linguagem objeto. É a linguagem que usamos para falar sobre a linguagem objeto. É importante saber essas. Então, no nosso caso,
Quem é a linguagem objeto e quem é a metalinguagem? Olha, a linguagem objeto é a linguagem da qual nós falamos, sobre a qual nós falamos, ou seja, no nosso caso aqui é a lógica verofuncional. E quem é a metalinguagem? A metalinguagem é a nossa língua, a língua que a gente usa para falar sobre a lógica verofuncional, é o português. Mas não é o português puro, é um português aumentado. A gente vai colocar alguns símbolos e algumas expressões, né, no português para facilitar a nossa vida aqui. Então, é o português, a metalinguagem é o português suplementado por um vocabulário técnico adicional, que você só vai encontrar nos livros de filosofia e de lógica, você não vai encontrar nos romances, nos jornais, tal. Por isso que a gente não diz que é o português puro e simples. Então, por exemplo, vamos dar se eu escrevo assim: D é uma letra sentencial, confusão. D não é uma letra sentencial, D é uma letra do alfabeto, mas eu quero falar sobre isso. Eu quero dizer que D é uma letra sentencial, D da lógica verofuncional. Então, do jeito que está escrito aqui, não está bom, porque eu não estou usando a letra D, eu estou mencionando. Bom, se eu estou mencionando a letra D, então eu deveria colocar ela entre aspas simples. E quando eu uso esses recursos, aspas simples, eu já estou aumentando o português, não é o português tradicional. Aspas em português significa citação, significa outra coisa. Aqui eu já estou colocando alguns elementos, por isso que a gente diz que é um português aumentado. Então, para eu dizer que D é uma letra sentencial sem ambiguidade, eu digo D é, entre aspas simples, uma letra sentencial. Tá claro que eu estou usando o português para falar da lógica verofuncional, tá? Aqui nas aulas, na lousa, isso não tem tanto problema, mas no livro, onde as coisas todas são escritas, a gente precisa separar as sentenças. Então, quando uma sentença aparece corrida no texto, uma sentença da lógica verofuncional, ela aparece, pode reparar no livro, ela sempre vai aparecer entre aspas simples, tá? Tipo, eu escrevo assim, aspas simples, abre parênteses, a conjunção, negação, há ou não há. Há e não há, aspas simples. Às vezes ela não aparece entre aspas, mas quando as sentenças não aparecem entre aspas, elas aparecem assim, ó. Elas aparecem no meio da página, elas aparecem no meio do parágrafo, destacadas. Então ela vai aparecer destacada no meio. Se ela estiver junto com as palavras, sem destaque, ela vai aparecer entre aspas. Se ela aparece destacada no meio, também uma convenção, funciona como a convenção das aspas, para dizer que a gente está mencionando aquela sentença. E para finalizar, que já está ficando muito longa essa aula, que eu achei que seria curta, vamos falar um pouquinho sobre... Vocês já devem ter lido no livro, e eu vou relembrar aqui de uma lousa que a gente apresentou anteriormente, que as letras às vezes aparecem normais, escritas de modo simples, e às vezes elas aparecem enfeitadas. Se vocês olharem para a tabela onde a gente apresentou as regras, né? As 7 regras gramaticais da lógica verofuncional, A e B apareciam com essa fonte esquisita enfeitada aqui. Não foi só para fazer bonito, não. Tem um motivo para isso. Olha, A, escrito do jeito que está aqui, A, escrito simples, sem enfeite, é uma sentença. É uma sentença específica da lógica verofuncional. A é diferente de A3, que é diferente de B, que é diferente
de C e assim por diante. E o que é esse A enfeitado? Esse A enfeitado, ele é qualquer sentença da lógica funcional. O A é uma sentença específica. Isso é meio confuso porque a gente precisa de chave de simbolização. A sentença A da lógica funcional pode significar qualquer sentença em português, mas na lógica funcional, esquecendo o português, ela é uma sentença. E A é diferente de A3, de B, de C. Agora, esse A enfeitado aqui, o A enfeitado, ele é qualquer sentença. A diferença entre A simples e A enfeitado é parecido com aquela entre, sei lá, o número 7 e a letra X ou a letra N. Deixa eu escrever isso aqui. Ó. A diferença entre A simples, eu nem sei desenhar esse A enfeitado, e A enfeitado é similar à diferença entre, por exemplo, o número 7 e a letra N na matemática. 7 é um número, 7 é número, e N é o que? N é qualquer número. Quando a gente quer falar de um número qualquer, olha, dado um número qualquer, se eu multiplicar ele por 2, eu obtenho o dobro desse número. Tá? Então, para eu poder dizer isso para qualquer número, eu preciso de um elemento linguístico. Esse elemento é dado pelo que a gente chama de variável. N é qualquer número. Qualquer número. Ou seja, N é uma variável. É uma variável. 7 é um número. N é uma variável. A sem frescura. Sem frescura. A sem enfeite. É uma letra, é uma sentença da lógica funcional, é uma letra sentencial. É uma sentença da lógica funcional. E a enfeitada é uma variável da metalinguagem. Variável da metalinguagem, do nosso português aumentado para falar sobre a sentença. Eu quero falar sobre qualquer sentença, eu uso um A enfeitado. Então, ela faz parte da metalinguagem. É uma variável da metalinguagem. Ou seja, é uma metavariável. Metavariável. Tá, é uma variável da metalinguagem, a gente chama isso de metavariável. E olha, a gente usou isso e vocês nem se deram muito conta. Ó, aqui a nossa gramática da lógica funcional. Eu escrevi aqui, ó, A enfeitado, não A enfeitado, A e B enfeitado, A conjunção B com as letras enfeitadas. Por que eu usei as letras enfeitadas? Porque se eu tivesse, sendo rigoroso, se eu tivesse usado o A, o B e o C, essas regras só valeriam para as sentenças A e B. Mas eu quero que elas valham para qualquer sentença. Então, se eu quero que elas valham para qualquer sentença, eu não posso falar de um número, do 3, do 7, eu tenho que falar do X, do Y, do Z, do N. Então, a gente usa esse enfeitezinho nas letras para dizer que elas são metavariáveis. Isso está na metalinguagem, por isso que eu nem preciso colocar as aspas ali. Eu estou me referindo a elas. Elas são expressões da metalinguagem. Então, esse aqui é um exemplo do uso de metavariáveis. Isso é mais para vocês saberem, tá? Porque aparece nos livros de lógica, aparece no nosso, é importante, é bom saber essa distinção, né? E faz parte das convenções da lógica. Exemplo do uso de metavariáveis. Ok? Para finalizar aqui, ó, então, fechando, ó, a gente está aumentando o português. A enfeitado
é um símbolo que chamamos de metavariável e que usamos para falar sobre qualquer expressão da lógica verofuncional. Sem ser enfeitado, é apenas uma letra sentencial específica da lógica verofuncional. Incluímos as metas variáveis A, B, C ao português, para construir a nossa metalinguagem, o português aumentado, que vai nos dar capacidade para falar sobre a lógica verofuncional e aprender a avaliar os argumentos, que é o nosso objetivo aqui. Por fim, uma última convenção aqui de notação para a gente finalizar. Lembra, né? O nosso objetivo é avaliar argumentos, saber identificar e separar os bons dos maus, saber identificar argumentos válidos quando a conclusão se segue das premissas. Quando um argumento aparecer corrido no texto, a gente quiser falar de um argumento qualquer, a gente vai usar uma coisa mais ou menos assim, ó. A1, A2, AN, quaisquer sentenças, tá? O indicativo de conclusão e C, quaisquer sentenças. Todas elas enfeitadas, porque eu não estou falando de um argumento específico, estou falando de um qualquer. O C aqui enfeitado também. Tudo isso são metavariáveis. Essa é a indicação de um argumento na nossa metalinguagem, no português aumentado. Isso será uma abreviação para o argumento com as premissas A1, A2, AN, ou com N premissas quaisquer, e conclusão C. Tá certo? Tem alguns exercíciozinhos que estão indicados aqui, bem poucos desse material. Esse material é mais para vocês conhecerem mesmo, saberem as convenções, as regras, mas tem alguns exercícios para identificar se expressões são ou não sentenças. Façam esses exercícios, revisem todo o material, porque na próxima aula a gente começa com o assunto fundamental da disciplina, que é a parte semântica mesmo, e a gente vai começar a aprender as técnicas para identificar e avaliar os argumentos, ok? É isso então, pessoal.